Hoje nós estamos conversando com Sandra Carneiro sobre esse livro Inocente. É um livro editado pelo Espírito Bento José, um livro que traz uma temática bastante importante para os dias atuais e para que a gente efetivamente entenda como funciona a lei divina em nossa vida. Você colabora muito, né? Você e mais esses amigos espirituais, porque você se dispõe a escrever o que eles ditam, não é mesmo? Porque você poderia não fazê-lo, né? A gente nasce com algumas diretrizes da alma, né? O que a gente sente é que tem uma tarefa dentro da literatura, né? E dentro da literatura espírita. Então, estamos cumprindo a nossa tarefa. Pois é. Né? Com a espiritualidade, tentando cumprir a tarefa da melhor maneira possível. Como intérprete, né? O que a gente faz é interpretar o pensamento, o sentimento da espiritualidade, o que eles querem transmitir para a gente e as orientações que eles querem nos passar. Pois é. Né? Voltando lá... Eu estava querendo só comentar, né? Você tocou num ponto, Marisilda, no bloco anterior, falando da questão da reclamação dos espíritas, porque que os espíritos não atuam, né? No nosso plano, essa reclamação. O ser humano precisa entender, de maneira geral, assim, nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. Sim. A gente tem que puxar a responsabilidade para a gente, mesmo quando, aparentemente, está fora ou é do outro. Sim. Então, a responsabilidade é nossa. Por termos renascido no Brasil, por termos renascido na Terra. Então, o Espiritismo, com a visão clara das reencarnações, a gente entende. Deixamos quantos anos e milênios Jesus vem convidando o ser humano para o despertar espiritual. Então, ele vem convidando. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Nós podemos escolher. Né? Deus nos criou com o livre-arbítrio, é a escolha. Pois é. E essa é a preocupação do Bento José, de mostrar isso para o jovem. Não adianta tomar uma decisão e depois sentar e falar, bom, foi aquilo, foi o professor, foi o amigo, mas aquele amigo, ele fez, porque não vai resolver nada. Você pode usar, nós podemos usar as desculpas que a gente quiser na vida. E a gente sabe que desculpas não resolvem nada. Né? O choro não resolve nada, a gente pode chorar, às vezes dá, né, nó na garganta, o problema, dependendo do problema que a gente está vivendo. E sim, chorar é uma coisa boa, se desabafa, mas a gente sabe que o choro não resolve efetivamente o problema. E aí a gente fica muito aflito, né? Eu passo por isso direto, você fica aflito. Ai, que ninguém vem aqui me ajudar e resolver. Não vai vir, né? Tudo que a gente precisa já está dado. Jesus já veio, né? Numa missão que envolveu milhares de espíritos, séculos para ser realizada, para ele poder descer e exemplificar. Quando ele estava aqui, os discípulos não entenderam direito o que ele estava fazendo, não é? Cada um achou que Jesus ia fazer aquilo que lhe convinha, né? E Jesus tinha uma missão maior. A gente, às vezes, não entende a missão de Jesus, nós, espíritas e os cristãos, porque a gente não consegue pôr em prática. Então, a gente não entendeu ainda, né? A gente, às vezes, se aproxima de Deus ou de Jesus, querendo que eles resolvam os nossos problemas. Mas nós precisamos tomar a rédea na mão e resolver os nossos problemas. Pois é, eles vão só dando apoio, né? Eles vão dando apoio. A gente tem os recursos dentro de nós, tem a doutrina, o trabalho maravilhoso que Kardec fez, colocando em risco a própria saúde ali, desencarnando até, vamos dizer, antes, né? Gastando toda a energia física dele, numa obra maravilhosa que trouxe essa visão espiritual, que somos espíritos e não matéria, num momento de materialismo, que estava fortalecendo o materialismo ali na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, né? Mas a gente ainda é materialista. Pois é. Né? E o Serginho mostra bem isso, né? Porque ele quer que a Pamela, né? Que a Pamela faça o que ele está dizendo para ela fazer, só que ela nem sintoniza ele, né? Não, ela está presa ali nas emoções dela, naquilo que, nos medos que ela está sentindo, né? E ele quase consegue, né? Quase, ele quase consegue. Então, é bem, assim, comovente. Tem um trecho no livro que eu acho maravilhoso, que é a palestra da doutora Marlene no plano espiritual. É interessante porque é bem atual, né? Assim, é bem assim, ao nosso tempo, porque ainda fala, ele traz ela para assistir uma palestra da doutora Marlene, que falava muito a favor da vida, né? Sim. Levantando essa bandeira contra o aborto e a favor da vida. E ele leva
para que ela tenha entendimento. Eu acho lindo. Às vezes, quando a gente está escrevendo, eu vejo, né, as cenas. Conforme os espíritos vão passando, eu vou escrevendo o que eu estou vendo. Não é um ditado, palavra por palavra. Mas é difícil traduzir aquilo que eu estou vendo exatamente para o papel, né? Aí é problema do médium mesmo, né? Tem que estudar, tem que ler mais, tem que se aprimorar para poder ter uma ferramenta cada vez melhor. Porque é linda a cena ali, aquela projeção em 3D que eles colocam ali no centro, né? E como é quase uma imagem holográfica mesmo, onde ela vê tudo, toda a fecundação, ela consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo com ela, né? E era para o namorado estar ali junto e eles não conseguem levá-lo, né? Então, mas ao mesmo tempo, a avó do Renato, ela também dá uma lição de tolerância, de compaixão, Sim. porque ela fala, nós não podemos... Na hora certa. Não podemos fazer, ela vai aprender, ela vai fazer, ela vai... Né? Nós vamos melhorar, nós vamos nos tornar espíritos evoluídos, mas ao nosso tempo. Então, eu falo assim, ao mesmo tempo que é uma conscientização de que você não pode ou não deve fazer um ato desse, é também um consolo para quem fez e não sabia a responsabilidade que estava assumindo, Sim. ou porque não tinha esse conhecimento, enfim. Né? A gente também não está aqui para julgar, mas alguém que fez e que tem remorso, que tem culpa, que também não resolve, né, Sandra? Nada. Não muda Muito a situação, pelo contrário, né? nada. Aí é que entra assim, se a gente não tem, por isso o estudo é tão importante. Quando a gente não tem consciência, está fora do nível do que a gente é capaz, lógico, nós temos aquele guia interno que diz pra gente, aquela vozinha lá, que diz, isso aqui sim, isso aqui não, a gente tem. Mas se a gente não tem essa clareza e essa consciência, nós vamos sofrer a consequência. Sim, não tem como. Né? Pode ser atenuada, pode ser complicada. A pessoa mas não vai... sabe que existe lei da gravidade, mas se ela se jogar do prédio, ela vai cair, não tem. A lei, ela exerce. Então, assim, nós não estamos aqui para julgar mesmo, porque né, me fez lembrar a história de uma jovem que chegou conversar com o Chico. Ela tinha sofrido um estupro e ela foi perguntar para ele, Chico, não sei se você conhece essa história. Não sei. E foi lá, se apresentou... E que eu vou fazer o aborto, não faço, o que eu faço? Ele falou, olha, minha irmã, você é quem vai decidir. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Olha o que você viveu. Cabe a você. Ele tirou do ombro dela toda a responsabilidade, vamos dizer, se você escolher pelo aborto, você sofreu tudo isso. Agora, tudo tem as suas consequências. E deu todo o acolhimento que aquela jovem precisava. O Chico tinha uma sabedoria que vai muito além do que a gente consegue compreender. E deu o acolhimento. E ela não teve o aborto, ela teve a criança e depois ela conta a história toda da alegria que aquela criança representou na vida dela. Mas ela teve que passar por uma aceitação, um desapego. Foi todo um aprendizado que ela aceitou viver para passar por aquela situação. Então, tudo tem consequência. Sim. E a gente vai sempre tendo que lidar com essas consequências, né? Por um lado, para o outro. Não tem uma coisa que vai dar 100% certa. Você sempre vai ter, num planeta como o nosso, com tantos desafios, com tantos problemas, você sempre vai ter efeitos colaterais aqui ou ali, mas nosso convite, o imperativo do ser que está aqui encarnado, cada um de nós, é continuar indo para frente. Sim. Por isso que o remorso e a culpa, a gente precisa aprender a trabalhar com esses sentimentos, desapegar disso tudo. Porque paralisa, né? Porque, e a gente sabe que quando a gente parte daqui carregando isso, a gente vai ficar preso nisso no plano espiritual também. Então temos que encontrar um caminho com a nossa fé, com Jesus, com os espíritos, de aprender a nos perdoar e aceitar que somos imperfeitos. Pois né? porque se você percebeu que errou, aprendeu, não refaça, né? Ou não repita o erro. E você pode trabalhar para o bem, para compensar a balança, né? Nós encarnamos aqui na Terra, todos nós, com um monte de problema para resolver. Todos. Não é que a gente tem um karma. A gente traz aqui todas as questões, né? Então é isso. É uma pena que a gente tem pouco tempo para falar, né, Sandra? Você está vendo? A gente às vezes fica preocupado aqui, nossa, será que vai dar para falar tudo? Ou será que a gente vai conseguir falar? Mas acho que o importante é o que a gente está sentindo. E as vibrações que a gente procura passar, que o espírito... Porque eles também não conseguem falar tudo, né, numa obra, mas é a energia, o sentimento que é transmitido. Eu acho que é interessante porque ao mesmo tempo que conscientiza, consola. Sim. Que eu acho que isso que é importante também para nós, né? Então é um linguajar fácil de entender,
uma forma fácil de ler, né? E de assimilar o ensinamento, né? Sim, então, sim. acho que isso que é importante. Introjetar, né? Levar para realmente para dentro da alma e transformar isso numa informação. Presentear jovens pais, né? Para que eles também estudem com seus filhos, porque também até uma forma de ajudá-los a que não cometam esse ato, né? E essa coleção, ela tem essa característica que nunca é um julgamento, é sempre a exposição da realidade, né? É isso mesmo. Sandra, só agradecer você. Sempre é uma alegria tê-la aqui, porque você sempre traz livros muito bons, então é muito bom. A gente agradece em nome da espiritualidade também, né? De você abrir esse espaço aqui no teu programa. É sempre uma delícia estar com você também, né? Se deixar, a gente vai falando e vai falando, né? É tão bom falar dessas verdades, né? É uma coisa que faz tão bem para a nossa alma. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço.